Olá, bem-vindo de volta, homens da guarda, a mais um episódio das Trincheiras de Vrax. E hoje, enquanto a guerra na superfície continua a todo vapor, por baixo do subsolo, os regimentos e as companhias de engenheiros foram ordenadas a aumentar ainda mais a linha de frente de um método inusitado, uma coisa diferenciada, um método não ortodoxo, que a guarda não costuma ser muito inovativa e geralmente ela faz sempre a mesma coisa, mas agora o novo plano de batalha envolvia toneladas de explosivos, um túnel e colocar os explosivos sobre as defesas do inimigo. E é isso que os engenheiros vão tentar fazer. Um jeito mais fácil de demolir a fortificação é simplesmente ignorar ela, botar os explosivos necessários para detonar embaixo dela e ver a coisa toda ir para os ares junto com qualquer traidor que estivesse lá. O plano parece fácil, mas na prática a coisa não é bem assim. Vrax, ele tinha os arsenais subterrâneos e a região ao redor dos arsenais, e havia várias galerias e túneis que os traidores, antes de serem traidores, quando ainda era o mundo imperial, no caso, feitas pelas Labor Auxilia, que seria trabalhadores forçados, não escravos, jamais escravos. Os Labor Auxilia trabalhavam incessantemente aqui, prisioneiros de várias regiões da galáxia, ou acusados porque o planeta foi corrompido por alguma coisa, mas foram perdoados apenas para trabalhar por gerações e gerações e gerações, e assim pagar a dívida que eles têm para o Império. Então esse trabalho forçado ao redor de Vrax era em geral feito para criar novas galerias e novas salas para os arsenais subterrâneos. E já que eles estavam cavando tanto para minar as fortificações inimigas, por que não também atravessar diretamente, pegar o ponto-chave, o coração, a fonte de suprimentos que mantém o inimigo lutando e o objetivo das forças do caos no planeta e acabar com o esforço de guerra deles de uma vez só. Não precisaria mais uma campanha longa de sítio se o inimigo não tiver munição para atirar de volta. Então foi desenhado novos planos para não só demolir as forças na superfície, mas também para chegar nos arsenais subterrâneos e ou tomar, ou em últimas vias, completamente destruir o que os traidores têm lá embaixo, para que eles não possam usar essas coisas contra os soldados de Krieg. Uma opinião, olha, é uma coisa meio duvidosa isso aqui. O Kagori, o novo marechal, ele dava valor aos guardas. Esquisito isso, mas tudo bem, cada um com seus jeitos. Mas ele dava mais valor à vida dos guardas do que o arsenal subterrâneo, coisa muito inusitada e estranha. Ele é meio fora da curva, mas ele queria chegar aqui e, se não fosse possível tomar os arsenais, então que o que tivesse aqui dentro explodisse junto com os traidores que os defendem. Para fazer isso, eles planejaram os mapas subterrâneos utilizando os antigos mapas imperiais, porque eles podem reconstruir as defesas, modificar um bunker aqui e ali, mas os arsenais subterrâneos que já existiam seria um esforço muito grande tu construir um novo, mudar eles de lugar. Então, se tinha algo certo dos mapas antigos que eles tinham do planeta, é que os arsenais deveriam estar nos mesmos pontos. Porém, os túneis para chegar neles teriam que vir bem por baixo por causa do terreno poroso aqui de Vrax, além de reforçados com permacreto para que o peso da água não destruísse. E os engenheiros não estariam cavando apenas com pás e picaretas. Eles possuem tecnologia bem avançada de perfuração e no início, quando eles estavam mais longe das linhas inimigas, foram utilizadas
grandes perfuratrizes como a Hades e cavando túneis numa velocidade bem alta e gerando toneladas de entulho que foram levados para a superfície. Os túneis foram reforçados e ampliados, foram criados pontos de segurança com metralhadoras pesadas e vigia, foi colocado eletricidade e luz nos túneis e foram feitos túneis de acesso secundário. Caso um caia, tu vai ter o outro para sair. O pessoal da Deathcore é bem preparado para qualquer eventualidade. Então eles foram construindo uma boa infraestrutura até chegar mais próximo da linha defensiva inimiga. Quando eles chegaram mais próximos, eles tentaram não utilizar mais tanto essas máquinas pesadas e sim picaretas, pás e coisas mais manuais para evitar que o barulho atraísse a atenção dos defensores, já que como Vrax, o maior valor deles era os arsenais subterrâneos, existiam sensores de vibração e som que perceberiam caso algum inimigo estivesse fazendo uma operação grande de mineração embaixo do solo. Então, infelizmente, mesmo com todo o subterfúgio, mesmo com toda a cautela, os inimigos souberam e descobriram do plano das forças aliadas e eles começaram a fazer uma contra-mineração. Ué, como assim contra-mineração? Eles utilizaram os antigos túneis que o pessoal da Labor Corps fazia antigamente e começaram a expandir em direção à detecção de ruído e tentavam fazer túneis próximos daqueles, preferencialmente diretamente acima ou abaixo, enchiam a ponta do túnel de explosivo, fugiam correndo e detonavam o explosivo a uma distância segura, colapsando a mina da Deathcore. E por um bom tempo ficou nesse jogo de gato e rato. Por algumas semanas depois, alguns meses, as minas da Deathcore eram construídas, de repente explodiam sem aviso nenhum. O pessoal do Comando Imperial pediu também detectores de vibração e som para tentar prever o rumo das minas inimigas, e era uma coisa bem difícil. Felizmente, a Deathcore tinha algumas vantagens. Quando eles descobriram o que estava acontecendo, que o plano já não era mais secreto, eles voltaram a utilizar grandes máquinas de perfuração para acelerar o processo, enquanto os traidores usavam máquinas de uso civil que são menores e não tão potentes quanto as máquinas do exército aqui do 40.000. E conforme a escavação ia procedendo, mais e mais acidentes aconteciam. Às vezes a Deathcore tinha que fazer uma mina secundária para detonar a mina dos traidores. Eles faziam a mesma coisa, botavam toneladas de explosivo, colapsando o túnel dos traidores. De vez em quando já aconteceu de duas minas se encontrar, e quando as minas se encontram, olha, geralmente em alguns segundos havia uma batalha muito sangrenta e um local sem nenhuma proteção ou cobertura, geralmente totalmente escuro, apenas com a lanterna das armas. E o que acontecia ali? Em alguns segundos um grupo dos mineiros morria, ou dos engenheiros. E a Deathcore novamente estava mais preparada para essas eventualidades. Eles estavam equipados aqui embaixo na esquerda com um Maul Launcher. O que é um Maul Launcher? Maul é topeira em português e Launcher é lançador. É um tipo de explosivo especial parecido com um pequeno torpedo que ele consegue cavar. E no solo arenoso e poroso de Vrax, ela conseguia fazer uma boa distância, permitindo que, se eles detectassem uma mina inimiga, no caso uma mina, não mina terrestre, uma mina de mineração, que em português tem várias palavras que têm o mesmo significado, às vezes pode ficar confuso, mas se eles detectassem uma mina inimiga, eles utilizariam um pequeno computador que tem um espírito da máquina abençoado pelos mecânicos, e detectariam a mina e utilizariam esse pequeno torpedo de penetração
Se o torpedo fizesse o seu trabalho, eles iriam poupar semanas de serviço cavando uma mina secundária para tentar impedir o inimigo de destruir a deles, enquanto os Vraxianos possuíam apenas explosivos mais improvisados. Só que esses Small Launchers, esses lançadores topeira, eram muito raros e caros, então eles eram utilizados com bastante moderação. Se possível, era colocado só dinamite e detonado uma mina acessória. Além disso, os engenheiros da Death Korps também foram equipados com lança-chamas. Caso uma pequena brecha para uma mina inimiga fosse aberta, eles poderiam jogar fogo nela, e como os engenheiros possuem pequenas canisters, que seriam, não é garrafa o termo correto, canister é aqueles tubos de oxigênio que se usa na natação e nos hospitais. Eles usam pequenos deles atrás dos uniformes, então eles conseguem ter uma reserva de oxigênio de alguns minutos ou horas, então eles utilizam lança-chamas, privam toda uma região de oxigênio, asfixiando e matando os traidores que estão lá, porque os traidores utilizam máscara de ar, mas não têm esses tubos de oxigênio, permitindo que os engenheiros consigam eliminar uma equipe de mineração inimiga sem botar a própria vida em risco. Achei covardia, mas os engenheiros da Death Korps, eles têm esse negócio de às vezes preferir a própria vida. Por isso que os trombadinha vão tudo para os engenheiros. Além de que eles também poderiam ser equipados com Melta Bombs, uma granada melta que causa uma explosão enorme e um calor muito intenso, derretendo a rocha, o material e os corpos dos inimigos, tudo junto. Só que essas Melta Bombs também iriam causar bastante dano à própria mina dos aliados, então eles evitariam usar sempre que possível. Geralmente eram explosões mais controladas, que é chamadas Breach Charges, que seria um explosivo de penetração, de abrir uma brecha. Explosivo de brecha, acho que seria o mais certo. Tu coloca ele e ele explode numa direção, permitindo que ele detonasse apenas o lado dos traidores e não a caverna inteira. Outros jeitos também que eles poderiam fazer isso é colocar sacos de areia para evitar que a explosão fosse por todo o túnel e sim direcionada à frente, porque o explosivo, a onda de choque, ela consegue ser direcionada e ela tenta ir para onde é mais fácil ela ir. Se tu apresenta um obstáculo muito difícil, a onda de choque vai para o outro. Além de que eles botaram vários checkpoints, pontos de guarda no caminho, com metralhadoras pesadas, com armas especiais e algumas armadilhas também, como detectores de presença, como explosivos numa mina falsa, para se o inimigo chegasse lá e tentasse entrar, eles iriam detonar os explosivos e morrer soterrados. Os traidores faziam a mesma coisa. E eu gostaria de falar de um acidente que aconteceu aqui. Os engenheiros poderiam estar equipados ou com espingardas cartucheira, que é uma shotgun, uma 12, e essa 12 de repetição deles, extremamente eficaz nesses ambientes fechados. Elas espalham as balas, então tu atira no meio de 3 inimigos, ou eles vão ficar seriamente feridos, ou morrer instantaneamente. Muito útil para essas minas com pouquíssimo espaço de manobra. Além das shotguns, eles também possuíam pistolas laser, pistolas LAS. Essas embaixo da terra não dá para carregar, então tem que cuidar com a tua munição. Claro, dá para fazer fogo, mas fazer fogo numa caverna não é uma coisa muito interessante. Além de que eles também possuíam algumas granadas. Nesse subsolo, eles tentavam utilizar mais granadas de gás para evitar desabamentos, né? Uma mina recém-cavada não está ainda fixada e pode desabar se tu usar uma granada normal. Então, um evento que aconteceu nessa época que foi interessante foi uma companhia de 8 engenheiros que estavam cavando um túnel, sem querer entraram no meio de uma linha dos inimigos. E o comandante deles, um engenheiro chamado Zoltz,
ordenou 2 dos seus homens a ficar ali no buraco, metade deles ir para um lado, metade ir para o outro e tentar identificar o que estava acontecendo. E quando ele fez isso, eles foram sorrateiramente andando devagar com as lanternas desligadas. Eles viram um grupo de 3 Vraxianos passar por eles, eles deixaram eles passar para não fazer barulho, eles continuaram andando e pegaram meio que a informação de uma região da mina. Quando eles voltaram, eles descobriram que eles estavam no ponto mais adiantado da mina. No caso, era um local sem fim, enquanto os outros soldados que ele enviou tinham ido para a região que ligava essa mina à mina principal, que se tudo desse certo, chegaria na cidadela. Então eles voltaram correndo quando eles viram que não tinha mais como ir para frente, enfrentaram aquele grupo de 3 soldados que agora estava lutando contra os 2 que ficaram na porta, mataram eles, avisaram os soldados que eles eram amigos, continuaram avançando para ligar com o resto do grupo dos engenheiros que foi em direção a parte frontal e a parte principal da mina, apenas para descobrir que eles acharam uma grande equipe de Vraxianos que cavavam e eles começaram a fugir atirando. O capitão chamou eles para voltar e eles precisavam demolir essa região. Ele ordenou que os feridos desse grupo fossem retirados e ordenou que os 2 soldados que estavam lá atrás colocassem explosivos em toda a região possível, que eles iriam colapsar essa mina. E o capitão ficou sozinho, atrasando os Vraxianos com uma 12 que ele pegou de um dos engenheiros feridos e bastante munição. E ele começou a atirar, um fogo de supressão que os inimigos ficaram com medo e se acovardaram e ficaram a uma distância longa, onde eles não conseguiam atingir ele com precisão, até porque não dava para enxergar nada, e se alguém acendia uma lanterna, ele virava um alvo para um tiro bem dado de uma 12. Quando a munição da 12 acabou, ele colocou ela nas costas, puxou a pistola laser, começou a atirar e o laser iluminava uma região da caverna e continuou indo para trás e deu tempo dos seus homens instalar os explosivos. Quando ele chegou lá, eles soltaram granadas de fumaça e saíram correndo. Os Vraxianos, achando que eles tinham conseguido um acesso fácil às trincheiras dos soldados de Krieg e que eles tinham fugido, entraram ali rapidamente apenas para ser soterrados por toneladas de rocha. Depois disso, os Vraxianos ficaram bem mais cautelosos entre entrar nos túneis do pessoal de Krieg. E o pessoal de Krieg também criou mais armadilhas e túneis falsos para enganar os mineiros defensores. Era um jogo de gato e rato, um tentando enganar o outro, e os mineiros lá embaixo em grupos pequenos. Olha, teve momentos que morreu mais engenheiros lá embaixo do que soldados na superfície, se for falar estatisticamente falando, em porcentagem, porque o número de soldados presentes aqui na linha de frente eram 8, 10, 12, não eram igual na superfície com batalhões de 20 mil pessoas. E os Vraxianos, apesar de ter equipamentos apenas civis, muitos deles trabalhavam em minas antes disso aqui, então eles tinham uma relativa experiência no que eles estavam fazendo. E quando os comandantes inimigos perceberam que o objetivo da mina não era só destruir as fortificações superiores, aliás, acho que talvez eles nem pensaram nisso, porque caos corrompe, a mente deles não funciona mais direito, eles perceberam que as minas de Krieg estavam indo direto para os arsenais. Eles colocaram as melhores tropas lá embaixo, fizeram barricadas e se prepararam, e eles afinaram ainda mais os defensores da superfície para fortificar esses arsenais. Acredito que eles também tenham colocado armadilhas, mas infelizmente essas armadilhas eram mais para detectar o movimento inimigo do que para explodir
como eles deveriam ter feito, até porque nesses arsenais existiam os recursos que eles estavam protegendo, então não é tão fácil tu botar uma granada de demolição do lado do teu arsenal de munição de artilharia, né? É meio que perigoso. Então eles fizeram mais coisas para tentar detectar o inimigo lá embaixo, botaram luzes de procura, conectaram mais oxigênio para os seus soldados, já que eles não tinham as máscaras de ar, eles usavam máquinas para bombear oxigênio lá para baixo, e estavam preparados para qualquer coisa que os soldados de Krieg iriam trazer por aquelas minas, fortificando a guarda dos arsenais subterrâneos. E falando em arsenal, vamos falar de um ataque específico, o primeiro dos ataques que chegou nos arsenais subterrâneos, o ataque no arsenal 5546. Quando as minas atingiram as paredes laterais do arsenal, duas delas chegaram quase que ao mesmo tempo. Foi rapidamente colocado cargas de penetração e comunicado à superfície. Os engenheiros que estavam na reserva prontos para estourar isso aí foram mandados para baixo. Foram mandados 5 companhias inteiras de engenheiros. Cada companhia tem 600 soldados. Então, 3.000 homens e soldados da engenharia de Krieg, para te entender, eles são especialistas, eles são mais treinados, mais bem equipados, e como eles têm essa mania de ter um pensamento de sobreviver, porque eles têm essa coisa de pensamento autônomo, nojo falar isso, coisa ruim, que o pessoal de Krieg não gosta. Com esse pensamento autônomo, muitos deles sobrevivem às batalhas, então eles são também veteranos. E acredite se quiser, eles evitam botar o corpo deles na linha de fogo apenas para saber onde é que o inimigo tá. Eles vão dar uma espiadinha e jogar uma granada. Tá, tudo bem. Não entra ao mérito os engenheiros como eles são mal falados do pessoal de Krieg. Mas o Capitão Garrus, que deveria levar esse bando de indigente lá para baixo, levou os seus engenheiros, o 20º Regimento, e a ele foi dado a honra de entrar primeiro. Ele ativou as cargas de demolição, explodindo 2 brechas nas paredes do arsenal, só que essa carga de demolição causou muito mais dano do que antes era previsto. Quando os engenheiros estouraram essas primeiras salas, nenhum inimigo estava ali. Provavelmente eles foram soterrados pela parede que caiu em cima deles. E um detalhe, essa explosão causou uma consequência estrutural. Ela desarmou a energia do arsenal inteiro. Então vários andares de eletricidade simplesmente desapareceram. O ar parou de ser bombeado para cá. Para os nossos engenheiros com seus respiradores e com oxigênio reserva, estava tudo certo. Mas para o pessoal dos traidores, acredito que eventualmente vai ficar mais difícil de respirar. E o Capitão Garrus, depois de assegurar que as primeiras salas estavam sem nenhuma resistência, deu a comunicação com Vox para a superfície, que agora tinha um cabo de conexão até aqui, e ordenou que o ataque continuasse. O ataque começou a estourar outras portas, achando que não ia ter mais ninguém, que eles tinham pego os defensores de surpresa, apenas para descobrir que os defensores estavam prontos para eles. Claro, eles não sabiam exatamente aonde iria vir, mas as escadas tinham fortificações com metralhadoras pesadas e barricadas de sacos de areia ou pedras e latões. Os arsenais tinham pontos que os inimigos ficavam em pequenas guarnições de uns 12 a 15 homens em vários locais diferentes, um atirando, cobrindo a posição do outro. Então, quando o pessoal de Krieg começou a estourar essas portas, eram corredores estreitos e inimigos em pontos preparados, com várias armas em diferentes direções, metralhando a única entrada para as câmeras. Só que os engenheiros não são idiotas.
Eles não correram loucamente para acabar com a munição do inimigo. Eles utilizaram granadas de gás, granadas de fumaça, granadas de flash que explodem uma luz que cega as pessoas que estão do outro lado. Utilizaram outras cargas de demolição para quebrar paredes laterais ou às vezes o chão e botar escadas para subir e vir de um local totalmente inesperado e que os traidores não imaginavam. E naquela escuridão total, isso os traidores não estavam preparados. Enquanto os engenheiros têm a lanterna nas suas armas, os traidores não tinham nenhuma fonte de luz nesse primeiro dia de conflito. E mesmo com algumas baixas no primeiro engenheiro que abriu uma sala, e quando uma posição inimiga era detectada, eles utilizaram o seu cérebro para destruir eles sem morrer todo mundo. Ah, cara, o culto do sacrifício de Krieg... tá, tudo bem. Mas alguns chamam isso de tática, alguns chamam isso de covardia. Mas ok, eles não rusharam loucamente e eles realmente tiveram resultados. O primeiro dia foi um massacre para os traidores. As forças que eles colocaram lá embaixo para guarnecer estavam pesadamente despreparadas para o equipamento superior e para essa falta de luz e oxigenação, já que as granadas de gás dos engenheiros eram muito úteis. Eles possuíam alguns gases que faziam do olho da vítima lacrimejar, fazer uma irritação horrível no nariz e nos olhos para que ele não conseguisse mirar, e o engenheiro, utilizando a sua máscara mais avançada, não sentiria nada. Eles simplesmente vinham para o inimigo quase que cego e atiravam nele enquanto o inimigo atirava na parede. Os engenheiros têm alguns truques sujos, os Skaven aprovam, mas não vou negar que o resultado foi bom e estava tudo dando certo. Vários níveis do arsenal foram tomados e a segunda companhia de granadeiros que deveria seguir o ataque foi chamada no Vox para se preparar. Os granadeiros começaram a ser mobilizados para as entradas das minas para continuar progredindo essa brecha. Porém, foi nesse momento de felicidade e euforia, e provavelmente o Kagori devia estar bem feliz que todo esse esforço do subsolo estava dando certo, quando de repente, num corredor estreito, escuro e com uma fumaça de uma granada de fumaça, começou a aparecer uma figura grande, fazendo barulho quando andava. Bow, bow. Os engenheiros se enfileiraram para tentar descobrir o que era e se protegeram quando eles ligaram as lanternas para ver um enorme, maciço Khorne Berserker olhando para eles. Alguns se assustaram, outros prepararam as suas 12 e começaram a disparar, chamaram as equipes de armas pesadas com lança-chamas e armas Melta, que é uma arma que ela lança uma corrente de energia que derrete o que atinge, porém ela tem um curtíssimo alcance. Nessa região do subterrâneo seria a forma mais útil que eles teriam para lidar com malditos Khorne Berserkers. E os Khorne Berserkers, com sangue nos olhos, começaram a correr com a sua fisiologia super-humana, correndo em uma velocidade altíssima, ignorando totalmente as balas de espingarda ricocheteando na sua armadura, com seus machados motosserras enormes ou pequenos em duas mãos, cortando e decapitando engenheiros à torto e à direito. E eles não pararam, eles continuaram correndo, priorizando qualquer um que estava mais perto, em direção lá para baixo. Os Berserkers eram de um grupo específico chamados Berserkers of Scalatrax. Esse era uma das Warbands, um dos grupos dos soldados do caos que veio aqui para o planeta e um dos seguidores de Khorne. E agora era sangue para o deus do sangue. Naquele local fechado, os engenheiros não tinham nada na sua disposição, talvez as Melta Guns, que conseguissem causar um pouco de dano ou ferisse um desses caras, e naquela sua fúria enlouquecida, num local pequeno, com pistolas Bolter e machados motosserra, eu não queria estar na pele daqueles engenheiros. Do nada, eles vinham derrubando estantes, paredes, jogando o corpo de seus aliados ou dos engenheiros que eles mataram nos outros.
E quando tu levanta a cabeça, ele já tá na tua frente, te esmagando com o punho, cortando a tua cabeça. Eles são muito rápidos pro tamanho deles. Além de que um tiro de bolter, mesmo uma pistola bolter num lugar fechado como esse, é devastador para grupos de infantaria reunidos. O normal para te enfrentar um marinheiro espacial do caos é tu juntar o batalhão, mirar e atirar com fogo bem mirado e cauteloso, com o máximo de intensidade possível que a arma conseguir colocar, para que vários tiros acertem ele e eventualmente um vai penetrar a armadura e atingir um ponto vital se o Imperador estiver do seu lado. Senão, os tiros vão simplesmente ser refletidos pela armadura de Ceramite, e quando ele vai chegar perto, aí eu não queria estar na pele desses guardas de Krieg. E a única vantagem dos engenheiros é que o objetivo desses seguidores de Khorne não foi bem delimitado, porque eles não seguem meio que uma tática. Eles continuaram matando e correndo e indo em direção aos túneis que a Deathcore criou até esse local. E eles penetraram nos túneis, nas minas da Deathcore, matando qualquer um que tivesse naqueles checkpoints e pontos de proteção para evitar o avanço inimigo, ignorando totalmente armadilhas tipo granadas e uma cordinha que quando tu passa a granada cai, porque eles simplesmente ignoram com essa armadura e com esse enfurecimento que eles tinham e com as bênçãos de Khorne, eles simplesmente iam matando qualquer um que eles encontrassem lá embaixo, e eles seguiram numa linha reta em direção aos túneis da Deathcore, causando morte e destruição em vários pontos da linha. Ninguém sabia exatamente aonde estavam esses super soldados, então os reforços não conseguiam ser mandados de forma ordenada e os engenheiros não conseguiam se retirar nem se reposicionar. Muitos grupos foram isolados e perderam comunicação com os outros, e o comandante desse ataque perdeu a cabeça para um desses berserkers de Khorne. E agora, o que fazer? O comando maior mandou enviar um segundo reforço em toda a mina para tentar varrer esses seguidores de Khorne para longe e reforçar os engenheiros o mais rápido que possível. Os Grenadiers, a outra força pesada da Deathcore, foi mudado o equipamento deles para Inferno Hellguns. O que é uma Hellgun? A Hellgun é um tipo de laser de plasma, é um tipo de laser que causa um laser de maior intensidade, não tanto quanto as armas de plasma, mas elas têm mais chance de matar um Space Marine do caos, os super soldados do caos, os berserkers de Khorne aqui. Só que para isso eles precisariam ter tempo, um campo de visão bom, mirar e possivelmente atirar com o regimento inteiro. E aqui nessas minas o ambiente não estava legal para isso. A Hellgun, ela é mais pesada e ela exige muito mais energia por tiro, por isso o carregador dela geralmente é levado ou na cintura ou nas costas dos soldados. Além disso, foi dado a esses granadeiros as Melta Bombs. É um tipo de granada que, caso tudo desse errado, eles iriam se detonar e levar os soldados de Khorne e boa parte do túnel consigo. E mesmo assim, não foi muito fácil, porque teria que ter tempo para acionar essa arma, e o soldado de Khorne enfurecido no local fechado vai cortar o teu braço muito antes de tu puxar o pino da granada. Mas algo precisava ser feito e os granadeiros foram enviados apenas para fazer parte da coleção de crânio dos seguidores de Khorne. E olha, não foi fácil, eles ficaram o dia inteiro tentando penetrar e regimentos e batalhões inteiros foram emboscados e executados porque era o ambiente perfeito para os seguidores de Khorne que preferem uma luta no mano a mano. Nesses locais, com esses corredores fechados e pequenos, eles podiam exterminar eles com muita facilidade. Os granadeiros que conseguiram sobreviver contam
que lá embaixo haviam vários corpos decapitados e eles estavam pisando até o tornozelo no sangue dos seus camaradas. Uma coisa triste, uma situação realmente infernal. Eu acredito que o deus do sangue, o Khorne, está muito feliz com seus seguidores nesse dia e os abençoou com uma força e um vigor sobre-humano, que eles já são superiores pela sua genética aumentada de um Astarte, mas agora também com as bênçãos do caos eles ficaram quase que imparáveis. E, infelizmente, para os nossos leais soldados de Krieg, apenas alguns corpos desses super soldados caóticos foram encontrados ali. A grande maioria dos mortos realmente eram os engenheiros e os granadeiros que tentaram impedir o avanço desses caras e manter a brecha no arsenal. E os seguidores de Khorne, eles são terríveis. Entre os soldados dos deuses da ruína, eles são os melhores no mano a mano. E nessa região tu teria o quê? Milésimos de segundo para atirar antes que um grupo de 2 ou 3 deles estivesse em cima do teu regimento, cortando as pessoas pelo meio, derrubando os soldados com espadas motosserra e decapitando 2 no processo, atirando com pistolas bolter, explodindo o batalhão inteiro, ou qualquer regimento de armas pesadas, como flamethrowers, seria lança-chamas, ou o pessoal que usava as meltaguns, que elas são mais pesadas e demoradas para colocar. Então eles simplesmente miravam e davam um tiro e explodiam essas armas pesadas, enquanto eles continuavam cortando cabeças por aí. Olha, não invejo os soldados que tiveram a difícil tarefa de tirar esses monstros lá de baixo. E qualquer outro soldado iria desistir, iria embora, mas os soldados de Krieg, isso é o melhor que você pode fazer, herético. Continuaram correndo e lutando, mesmo morrendo a dezenas para cada traidor, eles continuavam vindo o dia inteiro. Mais e mais reforços dos granadeiros continuaram lá embaixo. Mas os soldados de Khorne fizeram a sua função no plano dos defensores, quer impedir os reforços dos aliados a chegar até os granadeiros que estavam isolados nos arsenais, nos níveis mais subterrâneos. E agora eles criaram armadilhas e defesas e eles estavam ficando com menos munição. Eles levaram bastante no começo e eles pegaram dos corpos mortos, mas não tinha mais ninguém para trazer suprimento para eles. E no terceiro dia, os Vraxianos, sabendo que os granadeiros estavam isolados ali, começaram a avançar de cima para baixo. E os soldados de Krieg estavam presos entre um local difícil e uma pedra, um local duro e uma pedra, porque de um lado tinha os berserkers de Khorne espreitando nos túneis das cavernas, do outro os Vraxianos atacando sem parar, com medo da repercussão que teria se eles tivessem alguma demonstração de covardia. Então eles corriam lá para baixo, atirando com todas as armas que eles tinham, e esses aqui eram o pessoal de elite ali dos Vraxianos, jogando granadas, utilizando as mesmas táticas dos engenheiros, agora contra eles. E os engenheiros conseguiram segurar por um dia inteiro de conflito, enquanto os granadeiros novamente tentaram enviar reforços e desesperadamente chegar nesse lugar, apenas para ser parados pelos seguidores de Khorne. E durante esse período eram bombas para cá, granadas para cá, alguém ativando uma armadilha ali com o pé e explodindo uma bomba na cara, eram tiros de 12, espalhadeira matando 2 ou 3 traidores, eram os traidores usando seus Ogrins com um monte de estimulantes de batalha para arrancar o coração de um soldado de Krieg com a mão, apenas para ser derrubado pelos seus colegas atirando com espingardas na cara desse monstro. Então era bem difícil a situação lá embaixo. Foram conflitos desesperados, seguidos por alguns minutos de silêncio até a próxima onda descer, e os Vraxianos agora estavam prontos, utilizando flares, que seria iluminadores que eles jogavam antes, ou lanternas nas suas armas, descendo ali nos arsenais, lutando naquela maldita escuridão.
Os engenheiros de Krieg utilizaram suas armas de gás para tentar ganhar tempo, recarregar, retirar os feridos para uma posição um pouco mais segura, mas a situação não estava boa. Se o reforço não conseguisse chegar logo, eles teriam que abandonar essa posição. E infelizmente no terceiro dia, uma daquelas vias de acesso que chegava ao arsenal foi demolida pelos Vraxianos e o túnel teve um desabamento de terra, fechando boa parte dele. Os engenheiros rapidamente tentaram abrir o túnel de novo, apenas para ter mais uma vez ele demolido com explosões, no caso do lado dos aliados em direção ao arsenal. Eles estavam cavando, não de dentro para fora. E agora, com o túnel 2 vezes demolido, o Kagori deu a ordem de retirar os engenheiros que estavam lá dentro. Não valia a pena, saiam daí. Aqui estavam as companhias de 2 Line Corps, então os especialistas, tanto granadeiros quanto engenheiros, de 2 Line Corps, da 12ª e da 46ª Line Corps, estavam todos nesse ataque. Se o outro túnel caísse, eles seriam executados e dizimados e não teria nenhum engenheiro. E, infelizmente, por mais que o pessoal de Krieg não gosta deles, eles precisam dos engenheiros para desarmar minas, para operar alguns equipamentos especiais, para reparar os veículos. Então, ele deu a ordem de retornar e tentar fazer uma passagem através daquele túnel infestado ainda de berserkers de Khorne. Olha, eu não queria estar na pele desses engenheiros quando eles receberam a ordem. Não só porque eles teriam que atravessar esses loucos do caos com machados gigantes, mas também porque para toda pessoa de Krieg, mesmo os engenheiros, o objetivo é tu sacrificar pelo bem do Império. E nesse momento, o general botou a vida deles acima do objetivo final. Então eles iriam ter que viver com a vergonha de que por causa deles, da segurança deles, o plano falhou. Que coisa ruim. Se eles já eram mal falados, agora sim, eles nunca vão ser nem olhados na cara pelo resto do pessoal de Krieg. Mas uma ordem é uma ordem. O Kagori, apesar de ser meio para trás com essa ideia dele de que a vida dos guardas tem valor, e todo mundo sabe que a vida do soldado de Krieg só tem valor quando ele se sacrifica pelo imperador. É conhecimento geral em Krieg, todo kriegiano sabe disso. Então, ok, apesar dessa diferença de mentalidade, os engenheiros acataram a ordem e começaram a se retirar, tentando seguir pelos túneis de acesso secundário e pelas vias onde seria mais difícil, onde tinha menos sangue, basicamente, porque a ordem deles era se retirar o mais inteiros possíveis. E eles conseguiram fazer com sucesso a extração de todas as companhias. Só que elas estavam em menos de metade dos engenheiros que entravam aqui. 3 dias de batalha no subterrâneo, essa extração através de túneis com seguidores caóticos, fez das companhias de 600 homens a ficar com menos de 300, e uma delas, a do Capitão Garrus, que foi a primeira a entrar, estava com apenas 187 engenheiros no final, além dos granadeiros que morreram nesse processo, tentando de qualquer jeito fazer uma penetração por via do subsolo. Qualquer um desistiria ou abandonaria essa ideia de guerra do subsolo. Mas não os granadeiros e engenheiros de Krieg. Eles iriam continuar, eles iriam tentar de novo, e de novo, e de novo, até o inimigo morrer por inteiro. Mesmo perdendo mais de metade do contingente inicial e vários granadeiros, eles mataram super soldados do caos no processo. Não muitos, mas alguns, além de vários Vraxianos, e eles mostraram que ali era uma via possível de acesso ao interior dos arsenais, cortando o fluxo de suprimentos que mantém os defensores vivos. Se eles conseguissem continuar ali, eles iriam causar muito dano. Um adendo.
Antes de fazer essa vergonhosa retirada, os engenheiros deixaram uma surpresinha para os Vraxianos. Eles ativaram várias armas de gás que eles tinham escondidas, prontas para detonar caso tudo desse errado. Essas armas de gás, parecidas com aquelas que os soldados de Nurgle usaram, era um gás pesado que ficaria ali no subsolo, impedindo que qualquer um respirasse nessa região, e esse gás corrói os respiradores e as máscaras de ar, impedindo que um ser humano sobreviva ali por mais que alguns minutos. Então quero ver os malditos Vraxianos pegar o que tem lá embaixo dos arsenais agora. Tudo bem que a corrosão desse gás provavelmente vai danificar e talvez destruir o equipamento que estava ali, mas se não é do Império, não é de ninguém. Então os engenheiros fugiram e destruíram qualquer coisa que os Vraxianos podiam usar que estava naquele arsenal. Bem, um sacrifício sim, mas reduziu as reservas de recurso do inimigo. Então, elas por elas, digamos, não sei até que ponto isso valeu a pena. Mas uma coisa é certa, por nem mais um dia na Guerra de Vrax, o inimigo conseguiu deixar o subsolo sem nenhuma guarnição ou proteção. O tempo todo, patrulhas e soldados que poderiam estar na superfície estavam agora patrulhando e cuidando dos arsenais. Armas pesadas que podiam estar na superfície estavam aqui dentro dos arsenais. Então, são menos armas na cara dos pobres coitados da infantaria que tem que atravessar a terra de ninguém. E no próximo episódio nós vamos voltar tanto para a superfície, mas continuar falando um pouquinho do subsolo. Sabe como derrubar uma muralha por baixo da terra? Não sabe? Os engenheiros sabem. Pergunte a eles. Pergunte-me como. Mas é isso. Vejo vocês na próxima. Mantenham seus arsenais subterrâneos com detectores de vibrações e som. E tudo de bom. E o Imperador protege.